Let's pray. Vamos orar? Amen. Amém? Father, you know, Lord, that Pai, tu sabes que I am no one, Lord, eu não sou ninguém. and that if whatever every time I come up here, Lord, I just come E toda vez que eu venho, eu subo aqui em cima, Deus, eu and I venho just say what I'm learning from you. e eu falo daquilo que tu tens ministrado no meu coração. I pray for the hearts that are here. Eu oro pelos corações que estão I pray aqui. for the minds. Eu oro sobre as mentes. I pray that we may be focused, E eu oro para que a gente esteja focado. and I pray that this word may touch our lives. E eu oro para que essa palavra toque as nossas In the vidas. name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém? So, you know, every time I open a word Então, toda vez que eu procuro para uma palavra, that I open, que eu abro, in que the eu abro no initiation of the word, o culto, you know, I like to give a title. eu gosto de dar um título. And if I had to make a title for today, E se eu tenho que dar um título para a palavra de it hoje, would isso seria be creating an atmosphere for miracles. Criando uma atmosfera para milagres. And it's something that God's been speaking to me for several weeks. E é algo que Deus tem falado Rather, comigo já por I've várias been learning semanas. by thinking and analyzing E eu some things of the não Bible. aprendi sobre I have been learning about this aprendendo sobre lendo e estudando a and Bíblia, analyzing, yeah. e So analisando. I want to just before we start out, Antes da gente começar, and this is not a trick question. e isso não é uma pergunta contraditória. It's not a question to try to catch you. Não é uma pergunta para tentar te peguei. Just simply be honest. Somente para ser honesto, Okay. ok? Now, I want you to imagine Então eu quero que você imagine that agora a man named Tom, que tem um homem chamado Tom. and Tom is, I didn't even think of Eu nem Claudia's Tom. pensei It's just Tom. I do didn't Tom think da Tom. Cláudia, só But a Tom. man called Tom. Mas um homem chamado Tom. And he's walking down the street, E right? ele está caminhando na estrada. And he sees a liquor store. E ele vê uma loja de cervejaria, de comprar bebidas And alcoólicas. he in his mind, E na mente dele, he starts thinking, man, I don't ele have começa any a money, pensar: nossa, não tenho nenhum dinheiro and I would really like a drink today. e eu realmente gostaria de beber And hoje. he starts thinking, I might steal something. E ele começa a pensar: eu acho que I eu vou think I'm roubar gonna algo. get inside the store and I'm Eu gonna get acho que eu vou myself entrar something. dentro dessa loja e vou roubar algo para mim. And as he's looking, he's thinking that look on his face comes up. E ao tempo que ele está pensando, ele tem aquele olhar na face dele. And then when he's about to go in the store, E quando ele está para entrar dentro da loja, somebody reaches out to him alguém chega até ele and simply says to him, e somente diz: don't do it. não faça. And he looks at that E ele person, olha para essa pessoa, he shakes his head, ele abaixa e chacoalha a cabeça dele he says, okay, and he keeps walking. e diz: ok, e continua andando. All right, now I want you to, like again, just Então agora say eu quero what só you dizer think is just. o que você acha que é justo. Ask the person next to you, Pergunte à pessoa ao seu and lado don't let anybody else hear it. e não deixe nenhuma outra Okay? pessoa ouvir, So ok? you answer to each other. Vocês respondem um para o outro. Does Tom deserve to go to jail O Tom merece ir para a cadeia just because he thought about stealing something? somente pelo fato de que ele pensou em roubar algo? Go ahead, tell the person next to you. Diz para a pessoa o que você acha. All right, everybody done? Todo mundo pronto? All right. Ok. How many people said no? Raise your hand. Quantas pessoas disseram não? Levante sua mão. Okay. How many people said no? Raise your hand. Quantas pessoas disseram não? Levante Ok. sua mão. So the majority. Então, a maioria. Here's the thing. Aqui Now, está. let's Aqui é o look- seguinte. Let's look at it from God's perspective. Então, vamos olhar da perspectiva de Deus. I don't think he should go to prison Eu não acho que ele deveria ir para a just because prisão. he thought about Somente doing pelo something fato wrong. que ele pensou em fazer algo Right? errado. How many of you Certo? agree with that? Quantos de vocês concordam comigo? So a lot of times Então, muitas vezes, when it comes to God quando vem para Deus and things that God has control e of, coisas que Deus tem o controle, we
and we, nós, and when I say we, I mean me, e quando eu digo nós, eu estou me referindo As a well. eu também, we think a lot on our point of view, a gente pensa muito no nosso ponto right? de I vista. do that a lot, Eu faço isso all muito. right? I look at what's going on around me, Eu olho o que está acontecendo à minha the volta, people that are being affected that I love next as to me. pessoas que estão sendo afetadas, que eu amo, que estão perto de mim. And when I think of a situation like this, E quando eu penso numa situação dessas, I think of God. eu penso a respeito de Deus. Imagine God looking down on the earth, Imagine Deus olhando para sobre a terra, knowing what each one of the 7 billion people in the world sabendo que todos os 7 bilhões de pessoas na terra is doing at every second. está fazendo a cada segundo. So God is looking at the earth, Então Deus está olhando and sobre there a are terra billions of e lives tem bilhões e bilhões de vidas going about their day. vivendo o dia deles. And then God sees that Tom is going to do something wrong. E aí Deus vê que Tom vai fazer algo errado. So God goes there and intervenes. Então Deus vai lá e intervém. And then God sees that Susie E is about Deus vê que to a lie to Suzy her mom. vai mentir para a mãe So dela. he goes over there and intervenes. E ele vai e intervine. And he sees that somebody all the way E in ele vê que Africa alguma pessoa lá is longe na about to, África let's say, kill someone. vai matar alguém. And he goes and intervenes. E ele vai e And he intervine. starts intervening all throughout E the ele earth continua intervindo, so that no evil para que nenhuma maldade and no bad thing e nenhuma algo ruim would ever happen. vai acontecer. I want you to think about this. Eu quero que você pense a respeito disso. Because if God did that, Porque se Deus fizesse isso, we would no longer be people nós não seríamos mais pessoas living and making our own decisions in this earth. vivendo e tomando as nossas próprias But we would decisões nessa simply terra. be beings Mas nós seríamos apenas seres that were being controlled que estão sendo controlados in a big lab. num grande laboratório. And sometimes we shake our fists at E às God vezes a gente balança o nosso pulso para Deus and say, "How dare you let this happen? e dizemos: como que você deixou isso How acontecer? dare something bad can happen?" Como que essa coisa ruim pode acontecer? I've done that many times. Eu já fiz isso várias vezes. But when you look at it from the perspective that God Mas has, quando a gente olha da perspectiva de Deus, you start having a little more clarity você consegue ver as coisas com mais clareza. on what freedom of choice really means. O que, no sentido do que a liberdade de decisão temos. We have freedom of choice. Nós temos liberdade para escolher. And the things that happen in the world we live in E as coisas que acontecem no mundo em que a gente vive are a reaction são uma reação towards the actions em relação às nossas ações that people commit every day. que as pessoas fazem todos os dias. So next time someone asks you, Então, a próxima vez que alguém te perguntar, this bad thing happened, essa coisa ruim aí aconteceu, how can God let that happen? como Deus pôde deixar isso acontecer? You can let him know that. Vocês podem falar isso para eles. God, a Deus, friend of mine asked me the other day, um amigo meu me A perguntou coworker. isso, um colega de trabalho me how perguntou come outro dia. God allowed somebody Como- to be raped? Deus pode permitir que alguém seja estrupado. And I'll tell you that it was one of those things that thanks be to God, the anointing of God came for me to answer that. E é um dos momentos aqueles que eu agradeço a Deus pela unção dele ter vindo sobre a minha vida naquele momento. And I said to him, E eu disse a ele. and that's where I came up with this word. E foi dessa was out forma of that. que essa palavra nasceu, foi a partir disso. I said, everything that happens evil in this world Todo o mal que acontece neste mundo is a reaction é uma reação towards the lack of God. em relação à falta de Deus. See, that man who raped that young woman, Vê, aquele homem que violentou aquela menina, had God been inserted in his life, whether in a young age or not, sendo Deus inserido na vida dele numa idade quando ele era jovem ou não, if he had known the word of God, se ele tivesse entendido a palavra de Deus, that would not have happened. aquilo não teria acontecido. Bad things happen in our world, Coisas ruins acontecem not em nosso because mundo, God doesn't move, não porque Deus não move, but because we have a lack of God in our mas society. porque a gente tem a falta de Deus em meio à nossa sociedade. Because God in the Bible, Porque Deus, na Bíblia, he treats each subject, ele trata cada sujeito, cada objeto, cada assunto, cada assunto, each sim, subject
For example, Por exemplo, if you think about, oh, why is there hunger in Africa? por que tem fome na Well, África? God talks about greed in the Bible, does he not? Deus fala sobre Ganância, né? ganância na Bíblia. Why are there wars happening? Ou porque tem guerras God acontecendo. treats in the Bible for you to look at others above yourself. Deus fala para você olhar sobre outros acima de você mesmo. Every issue there is in the world, Cada problema que existe no all the mundo hoje, sin, all the filth that we have todo to live pecado, with and todas as deal coisas with nojentas que a gente vive e lida dia a dia, can be purified if put through the Bible as a podem ser filter. purificadas como um filtro se a gente vive através da luz da Bíblia. And it's very interesting that Pastor Edson said what he said here E today, é muito interessante o que o pastor Edson falou aqui hoje. and he did not know what I was going to preach E ele não about. sabia do que eu ia pregar hoje. And it goes hand in hand with what he E said. vai lado a lado com o que ele falou. So why am I opening like this? Então, por que eu estou começando desta forma? Because it is important Porque é importante for us to understand para nós entendermos that even God que mesmo Deus follows the rules. segue regras. God follows rules. Deus segue regras. He gave to us Ele nos deu elas. the freedom of choice. Nos deu a liberdade de And escolha. if evil happens in the world, E se a maldade acontece no mundo hoje, it is a result of the earth, of human beings in the earth, é um resultado dos seres humanos na Terra, of the choices we make das escolhas que nós fazemos as a society. como uma sociedade. Let's go to Genesis 1, Então vamos abrir em Gênesis 1, verse 26 to 28. verso 26 e 28. All right, this is what it says. E isso é o que diz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Keep going. Deus o abençoou e lhes disse: sejam férteis, multiplicar-se. Muito obrigado. Encham. Azaf, can you put it in English, please? God blessed them, and God said to them, be fruitful, multiply, fill the earth, and subdue it. Rule the fish of the sea, birds of the sky, and every creature that crawls on the earth. And subdue it. E domine sobre eles. Você pode ler esse último versículo, por favor, em Deus os em português? abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. God gave human beings Deus deu aos seres humanos the power to rule over the earth. o poder de governar sobre a terra. Let me ask you something. Deixa eu te perguntar algo. When Jesus was in the earth, Quando Jesus esteve sobre a terra and the devil hated him, right? e o diabo odiou ele, certo? Don't you think the devil Você não acha que o diabo is powerful enough é poderoso o that if suficiente he wants to, he could que go se ele quisesse, ele poderia and kill him? ir e matar Jesus? But he didn't do that. Mas ele não fez isso. You know why he didn't do that? Sabe por que ele não fez isso? Because he has to play by the rules too. Porque ele também tem que agir de acordo com as regras. For God to bring salvation to men, Para Deus trazer salvação aos homens, he had to enter the earth as a man. ele teve que entrar na terra como homem. Understanding? Entende? He follows the rules too. Ele segue as regras também. A rule he set. A regra que ele mesmo So he deu. made up the rule Então ele fez as regras and he chooses to follow it. e ele também decide seguir essas regras. He's above all. Ele está acima de tudo. And he came E ele veio as a man como homem to bring salvation. para trazer salvação. God has a plan Deus tem um plano for your life, para a sua vida, for the church. para a igreja. Above all, Acima de tudo, he has a plan ele tem um plano for the earth para a terra, to save it. para salvá-la. Now, Jesus already came and died for Então us, Jesus já veio e morreu por nós, but his plan keeps going every day. mas o plano dele continua indo cada dia. But God
doesn't come in Mas Deus não vem and just do as he wants in e the earth. faz como Ele quer sobre a terra. He calls us his hands. Ele nos chama as suas mãos, He como calls suas us his mãos. feet. Ele diz que nós somos seus pés And we rule over the earth. e nós governamos sobre a And if terra. God wants his plans accomplished, E se Deus quer os planos dele sendo he cumpridos, depends on me Ele depende and de he mim depends on you e Ele depende de você and our choice e das nossas escolhas to make what he wants in the earth para fazer aquilo que Ele quer na terra acontecer. happen. Everybody follow that? Estão acompanhando até Alright. aqui? Ok. Now, Então, I thought a lot about this. eu pensei muito sobre isso. You say, well, there are things in the Bible Então você vai dizer, tem coisas na Bíblia that God just comes in and does. que Deus simplesmente vem e faz. And I checked. I checked. E eu chequei. Eu Everything chequei. God does in the Bible Tudo que Deus faz na Bíblia is through prayer. é através de oração. Could God not open the Red Sea by himself? Poderia Deus não abrir o Mar Vermelho por But ele what did he mesmo? say? Mas o que ele falou? What did he say, O Tony? que ele fala, Tony? For Moses to touch the sea, right? Para With his- Moisés tocar sobre o mar. Why did he need that? Por que ele precisava He could have disso? just done it. Ele poderia simplesmente fazer. God understands Deus entende that he gave us que ele nos deu authority over the earth. autoridade sobre a terra. And when he chooses to move in the earth E quando ele escolhe mover and sobre a chooses to terra do miracles e escolhe fazer and do milagres wonders e fazer maravilhas and do all the things that we crave so much e for, fazer todas as coisas que a gente deseja ver sendo feitas, he waits on us. ele espera em nós, Okay? ok? Now in the Bible there are things that happen Então na Bíblia tem coisas que aconteceram that you say, well, nobody prayed about this. que pessoas que você pode dizer ninguém orou sobre isso, But mas it's all these things that happen, todas essas coisas que aconteceram, they are reactive. elas são reações. It's reaction towards the things that the humans were doing at that point É in uma time. reação sobre o que os seres humanos estavam fazendo em determinado momento. Another rule is A outra regra é whatever you sow, tudo que você semear, you reap. você vai colher. So many times in the Bible you see, Então, muitas vezes na Bíblia você vê, for example, Sodom and Gomorrah. por exemplo, Sodoma e Gomorra. Nobody prayed for Ninguém God to orou destroy. I mean, the Bible para doesn't que... say. Bom, pelo menos a Bíblia não fala, mas ninguém Maybe orou there para was que some people praying for the destruction of Sodom and Talvez Gomorrah that we don't know about. tinha pessoas orando pela destruição de Sodoma e Gomorra que a gente não saiba. But it was a reaction Mas foi uma reação towards what those people were sowing. sobre aquilo que aquelas pessoas estavam semeando. This is so serious. Isso é muito sério. And this is a verse that I would like you to remember. E isso é um verso que eu quero que vocês Because every time lembrem. someone comes to you and says, Porque toda vez que alguém vier até você e I don't diz, believe in God because there's too much bad going eu não on, acredito em Deus porque tem muita maldade acontecendo, you can tell them the Bible você says pode dizer, a Bíblia fala that a society reaps according to how it sows. que uma a sociedade colhe de acordo com o que ela planta. Azaf, can you put Genesis 15? Asaf, Gênesis 15, por favor. And we're going to read from 12 to 16. And this E a gente is vai ler really do interesting because 12 ao 16. sometimes this can go by E isso é muito interessante, porque às vezes isso pode passar diante da without us gente noticing it. completamente despercebido. Azaf, you put it in English, please. Em inglês vai ser primeiro. Okay. All right. As the sun was setting, a deep sleep fell on Abram, and suddenly a terror and great darkness descended on him. Keep going. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que viram sobre ele trevas densas e apavorantes. You can put it just in Portuguese, so Krika can read. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, que também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Keep going. Você, porém, irá em paz e seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, Pay attention to this. os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. All right.
That last part right there. Can you read that Essa again? última parte, Porque a vamos ler de- maldade- porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. There is a measure for societies and cities and places. People. Tem uma medida para sociedades, pessoas e lugares. What was God saying here? O que Deus estava falando Your aqui? generation is going to come back to here. A sua geração vai voltar aqui. And the reason why it's taken a while E a razão que tem tomado determinado tempo is because the sin that they're doing é por causa do pecado que eles estão cometendo. hasn't reached the measure of destruction Ainda yet. não atingiu a medida da destruição. That is God Isso é Deus acting agindo as a reaction como uma reação towards what a society is showing. dentro daquilo que uma sociedade tem plantado. So, Então, after all that, depois disso tudo, it is within our power está dentro do nosso poder. when we open our lips to pray to God, Quando nós abrimos a nossa boca para orar a Deus, to bring the plan God has para trazer o plano que Deus tem into reality. dentro da realidade. God says, ask and you shall receive. Deus fala, pede e você receberá. And that's good. E isso é bom. And a lot of times we pray for things for ourselves. E muitas vezes a gente ora para coisas para nós mesmos. And we pray for things we want to see E a gente ora para coisas que nós queremos ver happening in our lives. acontecendo em A nossa better vida. job, Um trabalho melhor, a better, a car, whatever it may carro be. melhor, seja lá o que for. However, No entanto, the most important prayer a oração mais importante and the prayer that gets results like that, e a oração que recebe resultados rápido it's dessa when forma God wants to move é quando Deus quer mover and we, e nós, His hands, His feet, suas mãos, seus pés, we pray nós oramos for what He wants to do por aquilo que Ele quer fazer to happen. acontecer. Because remember Porque lembre-se that God wants to do things in que the Deus earth, quer fazer coisas na terra, but He needs us mas Ele precisa de nós as well também to make that happen. para fazer com que isso aconteça. So it's not giving permission to Não é God, dando permissão a Deus, but it's using the authority He mas gave é us in usando a Eden autoridade que Ele já deu para a gente desde o Éden as a tool como uma ferramenta to make His will happen on para earth. fazer a vontade dele acontecer na terra. And I thought that was amazing. E eu achei isso que é maravilhoso. That God trusts us Que that much. Deus confia na gente esse tanto. Everything that Jesus did Tudo que Jesus fez was according to the Father's will, foi de acordo com a vontade de Deus, right? certo? So how many miracles did Jesus go through? Então, Many. quantos milagres Jesus fez? Why? Muitos, certo? Why? Por quê? Because He was constantly praying Porque ele and estava moving constantemente orando e movendo inside dentro God's main plan. do plano central de Deus. Let's be honest with ourselves. Many times Vamos we ser get honestos frustrated com o when we nosso mesmo, pray porque muitas vezes a gente se frustra com aquilo que a gente and we ora want things to happen e a gente around quer us coisas acontecerem à nossa and we don't volta see it e happening. a gente não vê acontecendo. And the main reason why we don't see it E a happening razão maior que a gente não vê it's because isso we're praying on top of é our porque a gente plans está orando de acordo com os nossos planos, instead of praying on top of the plan God ao has. invés de orar dentro dos planos que Deus tem, Whether it is for our lives seja sobre nossas vidas or His main plan ou o plano central dele for salvation. para salvação. So what do I believe? Então, o que eu acredito? I believe Eu acredito that when we want to be used by God, quando que nós queremos ser usados por when we Deus, want to propel our lives seja que forward, queremos propagar a nossa vida para frente, we want to see things happen, be used by nós God. queremos ver as coisas acontecendo e sendo usados por Deus. It's what my father always says, to É o get que meu together pai with His sempre plans, fala, para a gente se juntar aos planos dele. but when we do that, E quando nós fizemos isso, to go in with everything. entrar com tudo que temos. Many Christians, Muitos cristãos we don't see things happening in our lives, não veem coisas acontecendo em nossas vidas, in our families' nas lives, nossas famílias, because we are so focused porque nós estamos tão focados on the plan we created for them, nos planos que nós criamos para eles. instead of focusing and praying Ao invés de nós nos focarmos e orarmos on the plan that God has for them. nos planos que Deus tem para eles.
And everything, em tudo, in my opinion, na minha opinião, comes down to faith. é a respeito da fé. Azaf, can you put in Mark Asaf, 10? pode você abrir Marcos 10? I'm sorry, hold on. Não, gente, peraí. Mark 6, 1 Ma- through 5. Marcos 6, de 1 a 5. Yeah. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada, e estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. It's like, não deu para fazer o que queria fazer, só curar alguns, né? Couldn't do a lot of things, just some things. And this verse called my attention. E esse versículo chamou a minha atenção. And I mentioned here a few weeks ago. E eu mencionei isso aqui há algumas semanas Because, like I atrás. said, I've been Porque, reading como eu about disse, this. eu estou lendo, meditando sobre isso. Jesus, Jesus, the Son of God, o Filho de Deus, the man who made limitless amounts of miracles, o homem que fez milagres incontáveis, who was always within God's plan. que esteve sempre dentro da vontade central de Deus. When he prayed, things happened. Quando ele orou, coisas aconteceram. He could not perform miracles there Ele não pôde fazer milagres lá, because of unbelief. por causa da falta de fé das pessoas. You see, I believe Você vê, eu acredito, because when you look in the Bible porque quando você vê na Bíblia, and you look at Mark 10, e você lê 52, Marcos 10, and you don't 52, have to put it over there. você não That's precisa when colocar agora, mas isso é that quando blind man calls out to Jesus and quando said, aquele "Son homem of David, cego- have mercy on me." o homem cego chega e diz: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. And he heals him. E Jesus cura Jesus ele. says, "Your faith has healed you." Jesus fala: a sua fé lhe curou. On Mark 5:34, Em Marcos 5:34, the woman with the flow of blood, a mulher com fluxo de sangue, when she touched the cloth of Jesus in quando the ela middle of the tocou as crowd, vestes de Jesus no meio da multidão, Jesus told her, "Your Jesus faith falou: healed a sua fé te curou. you." When in Luke 7:9, Em Lucas 7:9, the centurion o centurião comes to Jesus and vem says, para Jesus e diz: "Look, you don't have to come here to my olha, house. você não precisa vir até a minha casa. Wherever you are, just declare that my servant will be healed, and he'll Seja be onde healed." você estiver, só diga que o meu servo vai ser curado e ele será And curado. Jesus said, Jesus "I fala, have not seen faith like this in all of Israel." eu não vi fé igual a essa em todo Israel. Over and over again, Uma vez e após outra e após outra. you see Você vê faith fé being the main factor. sendo o ponto central. But why couldn't Jesus perform miracles Mas before por que Jesus when não he went poderia, back to his land, to Bethlehem? fazer milagres antes quando ele voltou para a terra dele em Betleém? The people over there had no faith. Porque as pessoas lá não tinham fé nele. And the more I learn, E por mais que eu aprendo, the more I meet people, o mais que eu conheço church pessoas, e and igrejas pastors, e pastores, there's one thing tem that uma coisa que I'm realizing. eu estou entendendo. It's that there are que people há pessoas that they enter the plan of God for their que lives, eles entram dentro dos planos de Deus para a vida deles, or they join in ou with eles God on se a plan juntam a He's Deus doing, num plano que Deus está fazendo, and blessings follow that person. e bênçãos seguem esta pessoa. You know, in the Bible where it says that verse, Sabe na Bíblia, nesse verso que fala put on God's kingdom above all things, and everything else shall be added. que Deus colocou o reino de Deus acima de todas as coisas e todas as outras coisas seriam acrescentadas? That right there Esse verso, bem neste momento,
I've met people that I see and I say, God, E eu conheci pessoas e eu disse, Deus, and I was praying when e eu estava I was orando asking him when I e was perguntando ao tempo que eu preparing estava this- preparando essa palavra, this quick word to share with you. And I said, E eu what disse, makes Deus, that difference? qual é a diferença que isso faz? And you can honestly notice E você pode ver, honestamente falando, that it's people that they've given all to God's que são plan. pessoas que deram tudo para a obra de Deus. Fearlessly gave to Sem God's plan. medo, entraram, se entregaram completamente. It's like this. It's like a light bulb. É como uma Lâmpada. A light bulb Uma lâmpada has the potential tem o potencial to shine. de brilhar. It was made for that. Ela foi criada para isso, But it needs to be connected mas ela precisa ser conectada to the network. Pode falar no network. no Só network, entende. In the network, network. Na rede, na isso, rede central of energy, de energia, in order for it to shine, para que venha a brilhar, in order for it to do what para it was que ela made to do. venha fazer aquilo que ela foi criada para fazer. If we are all God's light bulbs, Se nós somos todos lâmpadas de Deus, we need to be connected nós precisamos estar conectados to the network. na rede central. And what is the network? E o que é essa rede? It's God's plan. É o plano de Deus. Whether it's just for our lives Seja só para as nossas vidas or for his overall plan, ou para o plano maior dele. that attracts God's blessing. Isso atrai a bênção de Deus. When I was thinking about the miracle that Jesus was not able to do, Enquanto eu estava pensando sobre os milagres que Jesus não pôde fazer, one time I was seeing Benny Hinn. uma vez eu estava vendo Benny Hinn. No matter what your opinion is of him, Independente da sua opinião sobre ele, can definitely say he started out very well. mas você pode falar com certeza que ele começou bem. And he was preaching, E ele estava pregando. and he said E ele disse that there had been times, que houve tempos. and if you don't know, Benny Hinn E se was você não sabe, o a Benny Hinn foi huge ministry, um grande where ministro hundreds of thousands que of people, muitas e muitas pessoas got healed throughout foram the years. curadas e muitas Very, coisas very acontecendo. big ministry, very well known. Ele é muito conhecido. And he was preaching, E ele estava pregando. and this was in the beginning of his Isso ministry. foi no início do ministério You dele. can tell because of the camera quality Você pode dizer and, por causa do and cabelo the hair and all e that. da Even câmera. though Mesmo if you look se at me você now, ver para mim agora, you're gonna say this. você Don't vai go by the dizer, hair because não segue, não vai pelo cabelo some não. people think I'm like 36 Porque years algumas old. pessoas pensam que eu já tenho 36. Anyway, Mas não. so he said, Então ele disse, and he was saying that there's been times where he was preaching, e ele estava falando que houve momentos em que ele estava pregando and that the God's presence will come, e que a presença de Deus vinha and he was able to pray for people, and people would e be ele healed, podia orar pelas pessoas, as pessoas eram curadas and there would be miracles there. e aconteciam milagres ali, And he said E ele that disse, there were also in the same city, que na mesma cidade there would be places he would go tinha lugares que ele ia ir, where he would pray que ele orava and nothing would e happen. nada acontecia. And he asked God E why. ele perguntou a Deus, por quê? And this is what he said on his preaching, something that E é stayed isso with que me. ele falou na pregação dele e isso ficou comigo. He said, Ele disse, the atmosphere here a atmosfera aqui is not não worthy é of me. digna de mim. Yes. Yeah. So I remember him saying that. Então eu lembro ele falando And I remember isso. I said, wow, Eu disse, uau, that's powerful. isso é poderoso. And I remembered that eu when I was lembro- reading this verse. Eu lembrei disso enquanto eu estava lendo esse versículo. Many of us, Muitos we de want to nós, see God doing something great in a our gente family. quer ver We Deus wanna see fazendo algo God doing grandioso na something nossa great in our família, house, na we get nossa excited casa, a about gente it. se empolga. And this is not for you guys. This is Isso for me. não é para você, gente. Eu estou I falando para promise, mim em primeiro because lugar, ok? I felt like God was teaching Porque me. eu entendi que Deus estava me ensinando. Said, I'm praying for this. Why isn't Eu it estou happening? orando por isso, por que não acontece? And I felt as if God was telling me, E eu senti como se Deus estivesse What- falando. what kind of things are you allowing to enter your home? Que tipo de coisa você tem permitido entrar dentro da sua casa? Does your home have an atmosphere? A sua Does your casa family tem uma create atmosfera an ou a sua atmosphere? família cria uma atmosfera? In your workplace, the O seu things you're trabalho, doing, as coisas que você faz, is it to create an é atmosphere para criar uma atmosfera that is worthy of me? que é digna de mim?
Because God wants to save people. Porque Deus quer salvar pessoas. But that has a lot to do, Mas isso tem muito a ver with the choices we make com as escolhas que nós fazemos in our daily lives. no nosso dia a dia. And that hit me. E isso me Because tocou. I was thinking of perhaps E eu estava pensando, maybe, movies that I talvez, watch filmes que eu assisto, that by any regular person's standard, que it's a talvez fine movie to watch. por uma pessoa normal seria, é um filme ok, eu And posso listen, assistir. I E me really get escuta. upset. Eu realmente fico And there's been bravo. times where I have been upset E já teve momentos que eu fiquei when muito people have bravo. come to me and said, "Oh, you quando shouldn't be pessoas watching that." chegaram até mim e disseram, você não deveria estar assistindo And I'm isso like, "Oh não." my God, you're E eu so disse, traditional, oh you're so meu religious. Deus, você é tão religioso, tão tradicional. But I feel like God is trying to teach me that it's a serious thing, Mas eu entendi que Deus está tentando me ensinar que isso é uma coisa séria and that it makes a difference. e que faz a diferença. All of these things Todas essas coisas that we're talking about que nós estamos falando coincides coincidem with how you do jeito que você in your life e a sua vida is used by God. está sendo usada por Deus. Because after all, Porque depois disso tudo, that is the most important thing. esta é a coisa mais importante. It's you and God. É você e Deus. I feel, Eu sinto, not over here, não aqui, but mas in many places, em muitos lugares, I feel eu that sinto que people's relationship with God, que o relacionamento delas com Deus, how close they are to Him, o quão perto que elas estão dele, is hanging está, tipo assim, pendurado, on the relationship that their pastor has with God. está dependendo do relacionamento que o pastor deles tem com Deus. You know, Entende o que eu estou falando? and that if that man of God who's Então, preaching se aquele homem de Deus que está orando goes over there, vai lá, por we all exemplo, go. todos We all nós go vamos. because our source is not like this. Porque our source is like that. O nosso canal de receber não está lá, está So ali. we're Ó. not receiving straight from heaven. Então We're nós não receiving estamos from the recebendo direito pastor, do céu, estamos who's recebendo do receiving straight pastor from heaven. que está recebendo direto do céu. And I believe E eu that acredito in its majority, que na sua maioria, most Christians are like that. muitos cristãos são dessa forma. The majority, A maioria. yes. And we need to understand E nós precisamos entender that our supplement que o nosso suprimento comes straight from God. vem direto de Deus. And it doesn't depend on E não your depende pastor. do seu pastor, Because I guarantee you that if porque eu you te garanto depend on men, on a que man se of God or a você woman of depender God de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus to have a relationship with what the Bible para says, ter um relacionamento com aquilo que a Bíblia fala, you will be disappointed at some point. você vai se desapontar em algum momento. Because men fail. Porque homens falham, Women too. mulheres também. Let's go to John 14, Vamos abrir em João 14, 21 to 24. 21 a 24. Go ahead. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Okay, good. Até aí. So in the beginning of the verse, Então, no início do verso, those who love me fala: aqueles que me amam, follow my words, me obedecem, follow my commandments. seguem as minhas palavras. And I started understanding that the reason why it's so important to E eu follow comecei a entender a razão de tão importante de the seguir commandments of Jesus. os mandamentos de Jesus. It's because of that whole reaping and sowing É thing. por causa Sowing and reaping. dessa regra de plantar e colher. We want Nós queremos the best for our families. o melhor para nossas famílias. We want the best for us. Nós queremos o melhor para nós. My brother, my sister, Meu irmão, minha irmã. being a Christian Ser um cristão will become very boring vai se tornar muito chato
very quickly muito rápido. if all that it comes down to for Se- your life Tudo que se resumir na sua vida is coming to church to watch someone preach. é somente vir para a igreja para ver alguém pregar. I've seen it hundreds of times. Eu já vi isso muitas vezes. We come, we listen, A gente vem, a gente ouve and we go back, e voltamos para nossas casas. and that's it. E é isso aí. And it becomes boring, E se torna chato, and it becomes a burden. e se torna um peso. And E, I'll tell you what, e eu te digo, we often say we want to see change. nós dizemos, eu quero ver mudança. We want to see the move of God. Eu quero ver o mover de Deus. To be quite honest with you, all Para we ser need to honesto com do você, tudo que a gente precisa is fazer look around us here in our church today é olhar em volta aqui na nossa igreja hoje and see why that's not happening. e ver o porquê isso não está acontecendo. Because people are not placing, Porque pessoas, elas não são colocadas. they're not placing. Não estou colocando. Eu não estou colocando. As pessoas não estão colocando God's plan As pessoas não estão colocando os planos de Deus before their own plans. antes dos próprios planos And we will delas. never see revival, E a gente nunca vai and we will ver never see change avivamento, mudanças, until that changes. até que isso mude. Being in God's house, that's important. Estar na casa de Deus, isso é importante. Hearing what God has prepared is Ouvir o important. que Deus está preparando é importante. And I'm certain that every pastor, E every eu tenho a leader, every certeza que todo deacon, pastor, and todo any person líder, here todo who has a diácono, relationship with cada God pessoa que tem um relacionamento com Deus can confirm pode confirmar that how many times you're at your house, you're que reading the quantas Bible, vezes você está na sua casa you lendo have a a Bíblia revelation, e God você tem uma speaks to you, revelação, Deus fala or com you ask você, God a question, ou você pergunta a Deus algo and you get to church on Sunday e morning, você chega no domingo pela manhã and na you feel like igreja the word is for you, e você sente que a palavra é para você. because God is interactive. Porque Deus ele interage. But if we're not doing our homework at Mas se a home, gente não está fazendo o nosso dever de casa, when we come to church, quando a it gente will vem be para a boring, igreja, vai ser chato. and it will require charismatic preachers, E vai requerer pregadores carismáticos. or even funny, which I have nothing against. Ou mesmo esses engraçadinhos, o que eu não tenho nada I really contra. don't. I Eu think realmente it's não. really good to Eu acho hear que a realmente é word bom that ouvir can uma palavra engage you. que te envolve. But that is necessary Mas isso é necessário in order to keep you focused. em ordem de te manter focado. Because Porque the truth is, you're so far verdade é away que- from God muitas vezes você está tão longe de Deus that what the person says over here que o que a pessoa está falando daqui doesn't match Não- nothing on your heart. não alcança nada daquilo que está no seu coração. And that's not the plan that God has E for esse us. não é o plano que Deus tem para God nós. is awesome. Deus é maravilhoso. Living a life with God is Viver amazing. uma vida com Deus é excelente. It's exciting. É motivador. It's adventurous. É uma aventura. You take risks you never thought you would. Você faz decisões e riscos que você nunca pensou que faria. And it's rewarding. E é algo que, tipo assim, te God is fun. recompensa. God is fun. Deus é divertido. It hurts sometimes. Às vezes machuca, He wants to change some porque Ele things quer that we mudar don't want to let algo go. nas nossas vidas que a gente não quer deixar. But I'm yet to meet a happier people Mas eu ainda estou para conhecer pessoas mais felizes than the people who do God's will and are in His will. do que as pessoas que fazem a vontade de Deus e agem de acordo com os planos This dele. is our God. Esse é o nosso Deus. He is amazing. Ele é maravilhoso. And if you haven't had that E experience, se você ainda não teve essa experiência, well, bem, then we can take this verse that we just read. então a gente pode pegar Azaf, esse can you verso put que it a up? gente acabou de ler. Azaf, I'm going to tell you guys a little testimony here. eu vou dar um Quem testemunho tem os aqui. meus mandamentos lhes obedece, e esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. E me... Continua. Ok, continua. Passa essa. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Morada nele. Let me tell you You'll live something. in him. Sometimes we're thinking, Deixa eu te falar algo. Muitas vezes a gente pensa que oh,
just pray and somente everything will be orar okay. e Just come tudo to vai church. estar bem, eu só vim à igreja. E Those who keep the word of God, esses, those who aqueles que make a mantêm a palavra de lifestyle Deus, aqueles que vivem uma vida, of um estilo de worshiping vida, God, de living for God, adoração, having a vivendo para relationship with Deus, God, tendo um miracles relacionamento will com Ele, follow, milagres and the irão wonders of segui-los God will e as happen maravilhas de Deus vão because acontecer, God says you porque live Deus in disse them. que aqueles que vai viver And the most neles. powerful being in the world, E o ser mais poderoso na terra, my friend, if He's living in you, se Ele está vivendo em você, meu amigo, you change the world. você muda o mundo. You know? Entende? So we ask, Então a gente pede. and be honest with yourself. E seja honesto com você mesmo. Why isn't it happening to me? Por que que isso não está acontecendo comigo? It's our belief. É a nossa crença? I believe that this is what being a Christian is about. Eu acredito que isso é o que significa ser um cristão. And I believe that we become comfortable, E eu acredito que a gente fica confortável, allowing things to just go. somente deixando as coisas acontecer no dia a dia. And we all know that we live in a country E nós todos sabemos que nós vivemos em um país that is very blessed, que é muito abençoado, but Mas- that can really eat up our time. que pode realmente consumir o nosso tempo. And today is just a friendly reminder E hoje é somente uma lembrança amigável that we need to enter God's plan que for our nós lives precisamos entrar dentro dos planos de Deus para nossas vidas and not try to live our own plan e for our não lives. tentar viver os nossos próprios planos. Amen. Amém? Because I believe each and every one of us, Porque eu acredito que cada um de nós, we want that life, right? a gente quer essa vida, certo? We want to put our hands on our A family gente quer members colocar as nossas mãos nos and nossos see them familiares baptized by the e Holy ver Spirit. eles sendo batizados pelo We want to Espírito see people Santo. in our family A letting gente go quer of ver addiction. pessoas na nossa família deixando We wanna change things around drogas. us. A gente quer ver as coisas mudando ao nosso redor. And we can. E nós podemos. Don't allow E nós não deixamos the world to take away the fire from inside of you. que o mundo tire o fogo de dentro de você. God called us for more than we've been Deus living. nos chamou para God mais. called me to be more than what Deus I'm me being. chamou para eu ser mais do que eu sou. I am certain of Eu that. tenho certeza And each disso. one of us E here. cada um de nós aqui. And we can make a difference. E nós podemos fazer a We can make a diferença. difference in this world. Podemos fazer a diferença nesse mundo. It's not English that gets in the way. Não é o inglês que te It's not, atrapalha. because the Não power é, of God porque o has no poder language de barrier. Deus não está limitado dentro disso. We were called to be a church that makes a A difference. gente foi chamado para ser uma igreja que Wherever faz a we go, diferença, independente de onde a gente Trust for. God. Confie em Deus. God will provide for us. Deus vai prover. Sometimes it's hard, I know. Às We vezes put our é jobs difícil, eu sei. A gente before, coloca we put the desires os of our nossos hearts before what God trabalhos, a wants gente for coloca us. os desejos, tudo But isso God antes do que Deus quer para Is nós. faithful. Mas And Deus I've é never fiel. seen a man E eu and woman nunca of vi God um homem ou uma mulher de Deus truly lacking em falta. em falta de algo. God has been always faithful. Deus tem sido sempre, sempre fiel. Amen. Amém? And that's it. É isso aí. That's it. That's the word I brought. Essa é a palavra. And it's something that God has E been é algo que Deus tem teaching me, me ensinado. you know. I don't like to go beyond Eu não gosto de ir além daquilo que what I feel was what He eu wanted me to sinto share. que era daquilo que Ele queria que Amen. eu Let's stand to our compartilhasse. feet Amém? and let's pray. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Amen. Amen, Jesus. Mãe, eu vou pedir para você. Paizinho, Lord, eu recebo a tua palavra I receive your word com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque o Senhor tem falado a mesma coisa, You have been saying the same thing vez após vez. time after time. E tem uma razão para o Senhor insistir nisso. And there's a reason for you to insist in this. É porque a gente ainda não entrou It's because we have not yet entered naquilo que o Senhor está nos falando para fazer. in what you're telling us to do.
Senhor, tua palavra que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Your word says that those who keep my commandments, he's the one that loves me. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, Those who have my commandments and esse obeys é o que them, me ama. they love me. O Senhor está dizendo He pra loves me. gente: You're telling us. amor para mim Love for you, Lord, é me obedecer. is to obey you. Amor para mim Love to é you, Lord, simples como isso. É me obedecer. is to obey. E Senhor Deus, And Lord God, o teu Espírito mora dentro da gente. your spirit abides within us. Ele tem falado com a gente. He has been speaking to us. Me busca em primeiro lugar. Seek me in first place. Me obedece. Seek me above all. Obey me. Me busca em primeiro lugar. Seek me above all E me obedece. and obey me. A gente continua só na vontade de fazer isso, And we get stuck at the wanting to do this, mas não fazendo isso. but not doing it. Eu quero te pedir perdão I want to ask you forgiveness, Lord, por mim, for me, pela tua igreja. for your church. Perdoa-nos, Forgive us, porque a gente deixa tantas outras coisas em primeiro. because we allow so many other things to get in the way. Porque a gente ainda é enganado. Because we are A deceived. gente se engana, We deceive ourselves, dizendo uns para os outros, saying to each other dizendo para nós mesmos and to ourselves que a tua vontade é a primeira coisa na nossa vida. that your will is the first thing in our lives. Isso não é verdade. And that's not true. Isso não é verdade. That's not true. Mas eu sei que quando você olha pra gente, But we know that when you look at us, existe um real desejo there's a true desire de que seja. that there is, that for it to be like that. Só falta na gente fazer uma coisa: We all only need to do one thing, determinar dentro do coração. to determine within our hearts. Nada Nothing vai me tirar disso, will take me away from this, de fazer a tua vontade. from doing your will. Eu vou colocar tudo o resto para trás I'm going to leave everything else behind, e eu vou fazer a tua vontade. and I'm going to do your will. Senhor, não é uma questão de eu orar, da gente orar, It's not a thing of us praying pra gente fazer a tua vontade. for us to do your will. É a gente fazer a tua It's for us to vontade. do your will. Não é uma questão de orar para It's not obedecer, praying to obey. é questão de obedecer. It's to obey. É assim, Senhor. É com a gente mesmo que a gente tem que falar. It's with ourselves that we have to speak. É com a gente mesmo. It's with ourselves. É tipo, toma vergonha na cara It's kind of like, get on up e faz and do o que it, o teu Deus está mandando. because God is telling you so. Oh, Senhor. Ter determinação Determination é uma coisa que a gente decide com a gente is something mesmo. we decide. O que nos resta para nós depois da tua palavra What is left for us after your word é determinar no nosso coração is to obedecer. determine in our hearts E eu te agradecer and to thank you pela tua fidelidade, for your faithfulness, pela tua misericórdia for your mercy em continuar falando conosco. in keeping on speaking with us. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Eu queria falar uma coisa. Quando o Guto estava falando sobre Sodoma e Let Gomorra, me just say something. When Guru was speaking about ele Sodom falou and Gomorrah, assim, he eu não sei said, se alguém orou por Sodoma e I Gomorra. don't know if someone prayed for Sodom and Gomorrah. Orou. Somebody did. Abraão orou. Abraham did. Abraão orou e ficou insistindo com Deus em números. And he insisted in God in numbers. Se tiver 50, If o there's Senhor 50, poupa. will you let him go? Até chegar a 10. Until there were 10. Aí Deus falou para ele, se Then God tiver says to him, 10, if there is 10, eu não destruo. I won't destroy it. Não tinha 10. There was not 10. E aí eu estava ali no meu cantinho. And I was there where I normally sit. Sabe por que eu gosto de estar na igreja? You know why I like to be in church? Porque é num lugar que eu me enxergo. Because it's in a place that I can Eu see vejo a myself. porcaria que eu sou. I see how I'm I'm not good sorry. enough. I'm sorry, mas é isso que me erra. That's the truth. Entendeu? A gente quebra regras de Deus o tempo inteiro. We break rules of God all the time. Deus fala na Bíblia, quem manda em casa, o says- homem ou a mulher? Who commands the house, a man or woman? A gente ama mandar. A gente manda. O que a gente fala é o que vai acontecer. Most of the time, what we say is what's going to happen.
A gente quebra regras de Deus And we break rules all of the God time. all the time. Tem a cara de pau And we have the audacity de dizer: to say, eu sou serva do Deus I am a Altíssimo. servant of the Most E High. Deus fala e olha, é And God mesmo? looks and says, really, truly? É mesmo? Truly? A gente é? Are we? A gente é. Are we? Se no final o que prevalece não só como marido e mulher, mas a nossa vontade It's not only about husbands and wives. I'm saying in our prevalece will. above all. What will prevails above all in our lives? Se dói por qualquer coisa que o Senhor manda alguém nos falar, alguém que nos ama suficiente para sair do seu caminho, We get hurt by anything someone comes to correct us. para levar Someone that God sends para falar pra to gente, tell us, muda nisso. change this. Gente, vocês sabem que quando uma know pessoa está falando de When a Deus, você person tem is que mudar speaking nisso. from God, you need to change Mas a this. gente bate o nosso pezinho, banca a criancinha, But we act like children sometimes. bate o nosso pezinho. We do. E a gente pergunta, And we ask, por que que eu não vejo as coisas why don't I see the acontecendo? things happening in my life? A gente tem que olhar, gente, para nós. And we need to look E não at é uma ourselves. questão de orar. And it's not about Senhor, praying, me Lord, muda. change me. A palavra de Deus é The word clara. of God is clear. Aquele que tem os meus He mandamentos who e os keeps guarda, my esse é o que me ama. commandments Você loves sabe me. o que pode livrar os You Estados know Unidos what can para onde ele keep está indo? What can save the A United States from terra, where it's going? não só os Estados Unidos, mas a terra. The earth itself, not only the U.S. Porque não vai adiantar, não. Abraão clamou. Abraham cried. Deus falou, eu vou mandar destruição. God said, I'm going to send destruction. Porque está num nível de maldade que Because já there was a level não of tem mais. evil that there was no more, it hit the ceiling. não tem mais como. A ponto de uma pessoa hospedar alguém dentro da casa dela, os moradores da cidade bater na In porta Sodom e and falar, Gomorrah, you know that tira pra fora porque é que a gente quer The ter angels relação came in sexual com and they eles. wanted them to send it outside, the angels outside, so they could go and Você sleep está with them. achando que a gente está num tempo que está muito longe disso? And you think the Olha, times we live in are very far. olha o que está sendo Look what's enfiado, happening. goela abaixo nossa. Agora, Now, o que Deus está falando? Você sabe, tem uma coisa boa aqui. there's one thing that's good here. A misericórdia de Deus. The mercy of God. Ele sabe o que? Dentro do nosso coração ele pode ver Within uma our hearts, chama He can see a flame de querer fazer a vontade of dele. wanting to do His will. Agora, se a gente não fazer morrer a nossa, But if we do not kill our own, a gente não vai causar diferença nenhuma, we né? will cause Em no lugar difference nenhum. anywhere. Nessa terra que nós vivemos, In this nós earth não we vamos live, causar we won't. diferença nenhuma. Porque só depois que a gente se submeter à vontade de Because Deus only after we give in God's will, é que a gente pode Is ter a that we audácia de orar we'll have the audacity para to que pray coisas, para que se mude a situação for nessa terra. situations to change. Deus fala pra gente, muda primeiro a tua vida, God says, change your life que aí eu vou ouvir tua oração. so that I will É and I will bring A provision. gente leva muito leve, gente. And we take Os the tempos calling são very muito lightly. difíceis. The times are Muito hard. The difíceis. times are getting harder. Quando ele estava falando, será que alguém orou por Sodoma e Gomorra? Eu Did someone lembrei, pray for some Gomorrah? I eu lembrei remember de Abraão of orando. Abraham. Ok, que na situação lá Deus estava determinado. But in the Já, situation, it gente, was, chega um he didn't ponto pray for que it to nem be adianta mais destroyed. orar. There is a Num point. sentido, Deus já determinou que vai There trazer juízo. when God determines something, there is a point. Tem hora na Bíblia que There are Deus fala times in assim, the Bible that God says, não ore por essa Do situação. not pray for this Eu já situation, determinei o que eu vou for I fazer. have determined what I will do. Olha, eu lembro que há 2 anos atrás, quando a gente teve 72 horas prayer de remember oração, we had 72 que a hour gente prayer. foi chamado para se envolver, eles falaram assim, They ainda said, é tempo de "There is clamar. still time Ainda to cry continua out to tendo God. tempo da There's gente still clamar pelos time Estados for us Unidos. to cry out for the United States. Eu não sei agora, I don't know how things are now, mas Deus está chamando a gente but God is calling us para tomar vergonha na cara. to take it seriously. Esse é o tempo. And this is a time. E só tem um jeito de fazer isso. And there's only one time to do É this. determinando no coração. Is to determine in our hearts. Dê o seu primeiro. E isso
vão ser escolhas And diárias. this will be daily Diária choices. na sua vida. in your Ou eu life. vou me divertir fazendo isso, ou eu vou bater meu pezinho porque eu quero isso, isso vai ter que ser Either I'm virado, going to do what I want, ou eu vou. Deus falou isso. or God Eu said, vou obedecer. and I'm going to follow. Custe o que custar, doa o que Cost doer. em mim. whatever it may cost. Amém? Amen? Então é uma palavra. A gente tem que sair daqui com uma coisa no So nosso we need to coração. leave here with something in our hearts. Gratidão a Deus Gratitude to God pela misericórdia dele sobre a nossa for His vida, mercy upon our por lives. continuar falando conosco. Because He keeps on speaking to us. Talvez ainda haja tempo Because de clamar por essa there's terra. still time to cry out for this land. A mudança tem que começar primeiro na gente. And the change will start with us. Amém. Amen? A graça e a paz. Grace and peace. Vai para casa remoendo isso aí tudinho. Go home and Em remember nome de everything we Jesus. talked about.